No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como que está a minha carteira. Esse vai ser um vídeo de atualização. Vou mostrar os meus ativos, como que está depois dessas oscilações que teve na bolsa. Criptomoedas também, principalmente o Bitcoin, que é a criptomoeda que eu invisto. Teve bastante oscilação nesses últimos dias e eu estava aproveitando as oportunidades. Estou aproveitando as oportunidades. Fiz alguma venda ali de ação, no caso o Banco do Brasil. Descasquei um pouco do lucro. Tá? E vou mostrar para vocês como que está a minha carteira depois dessas mudanças, tá? Um vídeo de atualização da carteira, para quem não sabe, para quem está chegando no canal agora, já se inscreve, deixa o like no vídeo e ativa o sino para você continuar recebendo os meus vídeos aí para você. Se você também investe na bolsa, se você tem investimentos, eu tenho certeza que você vai gostar desse tipo de vídeo. Aqui eu mostro os meus investimentos de uma forma simples. Para quem não sabe, eu trabalho no Banco do Brasil, sou funcionário de lá e o meu salário eu tiro uma parte para fazer meus investimentos na bolsa, tá bom? Eu invisto há quase um ano, agora em março vai fazer um ano que eu estou investindo, e eu vou trazer um vídeo também para vocês, depois desse ano, né, como que foi, como que está a minha carteira atualmente, beleza? E no último vídeo, pessoal, eu trouxe um vídeo bastante interessante que foi falando sobre uma decisão que eu tomei de vender o meu terreno para fazer o investimento na bolsa. E com isso eu consegui chegar na meta dos 20 mil investidos, tá? Então, sem mais enrolações, vamos aqui para o vídeo. Meu patrimônio atual, R$ 20.883. Estou com uma variação positiva de 6,52%. Tá? O valor aplicado é 19.604. Isso dá um lucro total de 1.826,85 centavos. A maior parte é ganho de capital, mas também tem os dividendos recebidos nesse período. Beleza? A variação da carteira está 6,52% e a rentabilidade está em 21,8%. Considerando que eu invisto há um ano, basicamente, né? Na próxima semana já faz um ano que eu invisto, isso é uma rentabilidade, pessoal, muito boa. A bolsa, ela subiu bastante, isso é verdade, mas a maior parte do meu patrimônio não tá investido em ações, tá? Está investido em fundos imobiliários. E eu também, pessoal, tenho um ETF, que no caso é o IVVB11. E a bolsa americana e o dólar, eles caíram, tá? Eu vou mostrar para vocês a rentabilidade desses dois índices, e isso poderia puxar minha carteira para baixo. A rentabilidade, ela está quase 22%. Isso é uma rentabilidade que é cerca de 160% do CDI. Então, compensou bastante eu fazer esses investimentos na bolsa. Poderia ter uma rentabilidade até maior. Mas essa é a importância de você diversificar os investimentos. Você ter classes de ativos diferentes. No meu caso, eu tenho 5 classes de ativos. Aqui na rodela, vocês podem ver. A maior parte é em fundos imobiliários, como eu falei. Estamos chegando a quase 10 mil investidos. Vou trazer também um vídeo sobre esses 10 mil que eu alcancei aí nos fundos imobiliários e quanto que isso está me rendendo, tá bom? Vou trazer um vídeo específico sobre os fundos imobiliários. Em segundo lugar, eu tenho aqui as ações, na casa dos R$ 6.500. Em terceiro, eu tenho um ETF, que no caso é o IVVB11, estou com 1.600 nele. O Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic, a minha reserva de oportunidade, estou com 1.470 na reserva de oportunidade. E as criptomoedas, estou quase ali nos R$ 1.400. Fiz bastante aporte nos últimos dias em Bitcoin, tá bom? Aqui é a evolução do patrimônio. Eu comecei lá no mês de março do ano passado, eu apliquei um valor de R$ 3.882. Eu comecei com esse valor porque antes eu já investia, porém eu não mantive a constância. Eu precisei tirar os meus investimentos para fazer uma outra coisa porque eu não tinha reserva de emergência. E quando eu recebi um valor lá extra do banco, que para quem não sabe, quem é funcionário a cada 6 meses recebe uma coisa chamada PLR, que é a participação nos lucros. E aí, com esse valor, eu consegui destinar uma parte dele para começar os meus investimentos em renda variável na Bolsa de Valores há um ano atrás. Então, eu continuei investindo, né? Em alguns meses eu não investi, por exemplo, aqui no mês de julho e agosto, eu só apenas repliquei os meus dividendos. Porém, pessoal, quando foi em setembro, eu recebi novamente a PLR, e aí eu consegui aplicar mais um valor, chegando aos 10 mil investidos. E agora, mês de fevereiro, eu fiz uma venda de um terreno, foi tema do último vídeo, e com isso eu consegui chegar aos 20 mil investidos. Então, assim, é muito importante você aportar na carteira. No início, pessoal, a maior parte do rendimento que você vai ter vai ser dos aportes. A sua evolução patrimonial vai vir dos aportes. Então, assim, é importante que você mantenha a constância, que você procure fazer alguma renda fora do seu trabalho, para você conseguir realmente evoluir nos seus investimentos, tá?
E foi isso que eu fiz a venda de um terreno, recebi os meus extras lá no banco e fui investindo. Fora isso, os investimentos que eu já destino do meu salário também para ficar investindo, né? Então, juntando tudo isso, eu consegui chegar nessa meta de valor dos 20 mil investidos em um ano, basicamente, tá? Então, começando aqui pelas ações, vamos mostrar aqui cada ativo. Eu tenho 8 ações, tá? São bem divididas ali nos setores, com 6.500 aplicado. Ou melhor, 6.500 de patrimônio, né? Aplicado foi menos. Estou com uma variação bastante interessante e uma rentabilidade também. E é 31% da minha carteira. Então, minha maior posição aqui é Banco do Brasil, tá? Eu fiz uma venda, eu estou com 70 ações, mas na verdade eu estou com 60, porque eu fiz uma venda de 10 ações hoje, tá? Segunda-feira, dia 2 de março. Só que eu ainda não lancei aqui no Investidor 10. Então a minha posição em Banco do Brasil é em torno de 250 a menos do que eu tenho aqui hoje. Porque eu só estou com 60 ações e não mais com 70. Eu vendi 10 ações para descascar um pouquinho do lucro ali, né? A minha segunda maior posição é Petrobras. Teve uma valorização grande na última semana e hoje também. O petróleo está subindo bastante, estou acompanhando. E eu estou com uma valorização muito boa aqui na Petrobras, tá? De 31%. Isso dá um valor de R$330. BB Seguridade foi uma ação que eu adicionei, uma empresa que eu adicionei na minha carteira recentemente. Eu não tinha uma empresa de seguros. Ela vai pagar, ou melhor, já pagou hoje, né? Bons dividendos. E eu consegui pegar ainda uma parte desses dividendos. Eu entrei com a posição nela de 10 ações e fui comprando à medida que ela foi caindo e fui baixando meu preço médio. Era 37 meu preço médio, já está em 35, um pouco abaixo de R$35. Então, eu fui baixando o meu preço médio, comprando, e ela já é a minha terceira maior posição na carteira. 32 ações no momento, com mais de R$1.000 investidos nela. Minha quarta posição é a empresa Metal Leve, que paga muitos dividendos e é uma empresa bastante sólida, pessoal. Eu gosto bastante dela, estou com uma valorização muito boa nela também. A minha quinta maior posição é CEMIG, uma empresa de energia, um setor perene da bolsa, que paga bons dividendos. Ela paga 2 vezes ao ano, mas vocês podem ver que o dividendo yield dela é muito bom, é 13%, e o yield on cost está até acima dos 13%. Para quem não sabe, a diferença do dividend yield on cost é basicamente o seguinte: o seu dividend yield ele é em relação ao preço atual da ação, a quantidade de dividendos que ela pagou dividido pelo preço atual da ação. Já o yield on cost é os dividendos que ela pagou em relação ao seu preço médio. Então, o yield on cost ser maior que o seu dividend yield é um fator positivo, porque significa que o seu preço médio está abaixo do preço atual dela. Então, assim, você pagou mais barato e conseguiu os mesmos dividendos, vamos dizer assim. Por isso, seu yield pessoal nela ali, né, que seria o yield on cost, é maior. Então, é um excelente pagador de dividendos. A minha sexta maior posição é Banco do Bradesco. Valorizou bastante no último ano. Eu consegui pegar ele num preço muito bom lá no ano passado. Estou com uma rentabilidade bastante positiva nele, tá? Um banco muito sólido também. Minha sétima maior posição, Itaúsa, que é uma holding aí do Itaú. Acho que 90% ou mais dos lucros da Itaúsa vem do Itaú, e ela tem outras empresas também na composição dela. Estou com um preço médio muito bom e uma variação positiva também de 54%. Uma variação muito boa, tá? A minha última empresa, minha menor posição é Taesa. Não estou mais conseguindo comprar Taesa há bastante tempo, na verdade, por conta que ela valorizou bastante e o meu preço teto projetivo dela está bem abaixo desses 14, que é o preço dela atualmente. Mas é uma empresa de energia elétrica, também um setor ali junto com a CEMIG, são as minhas duas elétricas da carteira. Gosto bastante de Taesa, tá bom? Então essa é a minha carteira de ações, vocês viram aí, ativo por ativo. Em fundos imobiliários, pessoal, eu tenho 7 ativos, tá? Eu tinha 8, mas fiz a venda do LVBI11 por conta dessa incorporação que ele ia ter com HGLG. Não é uma coisa ruim, porém eu só tinha 3 cotas e eu achei melhor fazer uma venda dele porque eu não queria ter cotas de HGLG na minha carteira. Não que o HGLG seja um fundo ruim, pelo contrário, é um dos melhores da bolsa, mas eu simplesmente não quis ter ele na minha carteira. Talvez até por conta de a cota dele ser um valor elevado, né? Acho que está R$160. E eu não queria ter um fundo desse na minha carteira. Então, eu fiz a venda do LVBI, tá? Então eu fiquei com 7 fundos imobiliários, estou chegando aos 10 mil investidos, e a minha maior posição é o POR de 11. Para quem não sabe, é um fundo de papel, paga excelentes dividendos, é um fundo, pessoal, que toma boas decisões. Eu gosto da gestão dele, eu estudei bastante quando eu fui adicionar ele na carteira, foi um dos primeiros fundos que eu adicionei, e eu gosto bastante dele, sigo acompanhando os relatórios,
gerenciais que ele divulga e gosto das decisões que a gestão está tomando. Isso não é indicação de investimento, é apenas a minha carteira e as minhas decisões, tá bom? A minha segunda posição é o fundo de Shop XPML11, não tenho nem o que falar, fundo extremamente consolidado na bolsa. O terceiro é o TVR11, é um fundo, pessoal, que antes era apenas de agências bancárias do Banco do Brasil. Porém, ele está fazendo uma reciclagem do portfólio dele. Está vendendo algumas agências e já está investindo em outras coisas como renda urbana. Então, assim, é um fundo que está com uma gestão bastante ativa, está fazendo vendas, fazendo compras e sem alavancar bastante, o que é uma coisa boa. Então, é um fundo que eu gosto e pretendo deixar na carteira por mais algum tempo. O BTLG11, também não preciso nem falar, fundo extremamente consolidado de galpões logísticos, uma gestão excelente. O XPLG11, XPlog, logística também, fundo excelente. MXRF11, fundo de papel, e o KNCR11, também um fundo de papel. Esses dois eu já não estou comprando há bastante tempo, porque estão com PVP bem acima de 1, e eu estou achando, na minha opinião, que não vale a pena comprar no momento. Por isso que eles estão bem abaixo, né, dos outros em termos aqui de composição na minha carteira, beleza? Nas criptos, pessoal, eu tenho só o Bitcoin, é a única criptomoeda que eu invisto, tá? Eu baixei bastante o meu preço médio de Bitcoin, era bem elevado, eu tinha comprado no momento de alta, porém eu fui baixando meu preço médio, fui sacando ali da minha reserva de oportunidade e também com essas vendas de ações do Banco do Brasil, destinei tudo para o Bitcoin, já estou até acima da minha porcentagem de 5%, já está em 7%, e eu pretendo talvez não comprar mais, porque já vai elevar muito a composição dele ali, a participação dele na minha carteira. Então acho que já está o suficiente ali, já comprei. O meu ETF é o IVVB11, para quem não sabe, ele é um ETF, ele replica o índice do S&P 500, que são as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, listadas na Bolsa dos Estados Unidos. Ele replica isso. Então, sim, se o S&P 500 valoriza, ele também valoriza. E se o dólar valoriza, ele também vai valorizar. Como o dólar estava em queda e o S&P 500 também estava lá patinando, a cota dele caiu e eu aproveitei para comprar mais um. Eu tinha 3, agora eu tenho 4. O valor da cota dele é R$400. Eu tenho 4 cotas. A minha última aqui, Tesouro Direto, Tesouro Selic 2031, bem básico, como reserva de oportunidade. Sempre que necessito, eu saco lá e uso para investir em algum outro ativo aqui. Então essa é a minha carteira, pessoal. Vocês veem aí que não tem nada de extraordinário. São empresas na parte de ações consolidadas, empresas ali que dificilmente vão dar dor de cabeça, de ficar analisando, de ficar preocupado. Não. E nos fundos imobiliários a mesma coisa. Eu poderia ter fundos aqui bastante mais descontados e pagando muito dividendo, mas não é o objetivo da minha carteira. Eu quero ter realmente fundos imobiliários consolidados, extremamente seguros, que me provém uma renda passiva ali todos os meses. Eu não gosto de apostar em fundo imobiliário, eu gosto de ter mais segurança e mais constância no pagamento de dividendos com os fundos imobiliários. Criptomoedas é mais ali para eu ter realmente uma participação pequena, né, 5%, 7% ali no máximo. E os ETFs é uma maneira de eu me expor à variação do dólar. Claro que o risco Brasil continua, eu investindo através do IVV11, o que não ocorreria isso aí de investir diretamente no IVV. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo sobre a diferença entre os dois. Mas, de toda forma, eu estou sim exposto à variação do dólar, o que é uma maneira sim de dolarizar o meu patrimônio um pouquinho, tá? E o Tesouro Direto como reserva de oportunidade, como eu falei para vocês. Na minha rentabilidade, só mostrar aqui rapidamente, como eu falei para vocês, né? Está em 21,8%, em 12 meses de carteira praticamente, então bate com folgas aí o CDI do mês de março, ainda não atualizou, mas talvez vai aqui para 16,80, vai ficar cerca de 5% a mais. Isso é uma rentabilidade bem acima, pessoal, da renda fixa, tá? Para quem diz que só compensa investir em renda fixa, como que você investe em ações e fundos imobiliários, sendo que a renda fixa está pagando 15%? Tá aí a resposta, tá? Às vezes as pessoas se prendem só ao pagamento de dividendos ou só a valorização, mas na verdade você tem um combo dos dois. E juntando os dois, você bate com tranquilidade o CDI, tá? Mesmo esse CDI nas alturas, né, eu consegui bater com uma carteira bem dividida, bem básica, o CDI, beleza? Os proventos eu vou deixar para falar depois em outro vídeo. Esse mês de março vai ser recorde de proventos de pagamentos na carteira, mas ainda tem coisa para lançar aqui, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei aí no vídeo. Ativa o sininho. Eu vou estar trazendo mais vídeos para vocês, tá? Vida financeira de um modo geral. O vídeo passado foi bem interessante.
sobre a venda do terreno que eu fiz. É uma situação que outras pessoas podem estar passando também. Ah, não sei se eu vendo isso para fazer isso ou não. Então, pode basear assim de alguma forma, né? Uma maneira de você, claro, a decisão vai ser sua, mas é uma situação parecida e real, tá? Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo bem completo aí para vocês. Renda variável é isso, tá o tempo todo mudando. Mas o importante é a gente estar sempre constante, fazendo nossos investimentos e mantendo a constância.